a escassez da água, que a água está realmente acabando muito. Deixa eu limpar aqui esse celular para ficar em HD, né? Acho que agora ficou em HD. Melhorou. Então, nós temos, deixa eu ver, Johanna Caleb, a presença dele. Como eu disse a vocês, são uns 5 minutos iniciais para eu fazer a chamada, viu? Fazer a chamada e a gente começar o conteúdo. Aí lembrar, nossas avaliações, elas são da seguinte forma. A AV1 vai ser um teste sobre o conteúdo, né? Todos esses conteúdozinhos, tipo de texto, gênero textual, elementos da comunicação, vai ser conteúdo do teste, da AV1, certo? A AV1. A AV2 vai ser só uma proposta de redação, vai ser uma dessas que a gente tá fazendo. Então, eu pedi sobre o racismo, sobre a ditadura da beleza, aí hoje é sobre a escassez da água. Então, até chegar lá e nesses temas a gente escolhe 3 e um dos 3 é o que vocês vão desenvolver lá. Aí vocês podem pegar a proposta antiga, reformular, né, e colocar lá e vai dar tudo certo, vocês têm nota boa. A participação da aula e a atividade do Google Sala de Aula é justamente a da AV3, certo? Então, vocês participem da aula virtual, na presença aqui, né? E a questão do exercício do Google Sala de Aula, que eu preciso dele atualizado. Toda semana tem 5 perguntas, uma pergunta para cada dia. Aí você vai lá sobre o assunto, né, que a gente viu, e você responde. Né? Deixa eu ver quem foi que chegou mais aqui. Acho que é Gabriel Peixoto. Gabriel Peixoto. Bom dia. Foi ele mesmo. Então, deixa eu ver. Amanda, minha assistente Amanda. A Amanda depois vai mandar para mim. Bom dia, Amanda. Depois a Amanda vai mandar para mim o nome das pessoas que estavam aqui para ver se bate com o que eu estava. Às vezes a pessoa entra depois, né, que eu começar a aula, eu nem vejo. Então, a Amanda, eu escolhi a Amanda como minha assistente. Aí ela vai me dar o nome dos alunos que estavam presentes na aula, certo? Então, eu vou começar, porque já são 8h06, eu vou passar aqui a telinha para vocês, uma revisão da aula passada sobre os gêneros textuais, certo? E depois sobre os tipos e os gêneros textuais. Aí nós temos a tela aí que está aparecendo para vocês, certo? Então, a gente viu na aula passada alguma coisa sobre elementos da comunicação e sobre gêneros textuais e tipos textuais. Eu disse para vocês que esses gêneros textuais e esses tipos textuais a gente já tem começado a estudar e os gêneros textuais a gente já tem contato com ele faz muito, desde o ensino fundamental, desde o ensino fundamental 1. Então, essas sequências textuais ou tipos de texto são essas aí, né, que a gente já viu e eu já expliquei para vocês, estou fazendo a revisão. Então, a narrativa, aí existe a narrativa, né, a narração, que é contar uma história com personagens, tempo, lugar. A descritiva, que você vai detalhar pessoa, coisa ou lugar. Aí vem a argumentativa, que você vai argumentar como texto dissertativo do Enem fala, né? Então, você vai ter que argumentar. Existe também o expositivo, que é expor uma ideia, certo? Ou mais voltado para o jornalismo. Ele também se assemelha com o argumentativo, porque às vezes tem uma argumentação no meio. E o injuntivo é justamente sobre a questão a questão da propaganda. É aquele texto que tenta apelar para a gente fazer alguma coisa, certo? Então, todo professor usa o texto injuntivo, a propaganda também usa. Os padres, os pastores, os médicos, todo mundo usa sempre
essa, essa, esse, esse tipo de texto, uma injunção, porque tenta sempre convencer você, ou a mim, ou qualquer outra pessoa, a fazer alguma coisa, certo? E aí a pessoa vai pegar e vai ou não aceitar e vai ou não ser influenciado. Então, esses são os tipos de textos estudados na aula passada. Aí, para vocês verem, né, o gênero textual para os tipos de texto, certo? O gênero textual são essas subdivisões e os tipos de texto só são esses 5. Mas eu disse a vocês que alguns, alguns escritores estudiosos, eles colocam mais do que 5. Às vezes existe o tipo de texto poético, o texto conversacional ou dialogal, assim, mas a base são esses 5. Então, como todo mundo tem em mente os estudiosos desses 5, então eu fiquei com a base dos 5. Tem um que fala sobre o poético, tem outro que não fala, tem outro que fala sobre conversacional ou dialogal, e tem outros que não falam, mas aí a gente vai aí a gente vai ver aqui, né? Então, olha, são 5 tipos de texto: narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. São 5 tipos de texto. Agora, gêneros textuais tem muitos. Só na narrativa tem esses aí, ó. E ainda tem etc, né? Crônica, romance, fábula, piada, novela, contos de fadas, certo? Então, são esses gêneros textuais que encontramos no tipo de texto narrativo. O tipo de texto, os gêneros textuais encontrados no gênero, os, os gêneros textuais encontrados no tipo de texto descritivo são esses, né? Retrato, anúncio, classificado, lista de ingredientes de uma receita, guias turísticos, listas de compras, legenda, cardápio, entre outros. Os gêneros textuais de argumentação, certo? Do tipo argumentação: manifesto, sermão, ensaio, editorial de um jornal, a crítica, monografia, redações dissertativas, tese de doutorado, certo? Os gêneros do tipo expositivo: aulas expositivas, conferências, capítulo de livro didático, verbete dicionário, enciclopédias, etc. Já o injuntivo, os gêneros textuais relacionados ao tipo injuntivo, tem esses aí: horóscopo, propaganda, bula, receita culinária, manual de instruções de um aparelho, né? De instruções de um aparelho, livros de autoajuda e muitos outros, certo? A propaganda, já falei, né? Ali, já falei. Então, esses são os tipos de texto e os gêneros textuais. Então, quando você vai para uma prova do Enem, de um concurso público, você vai fazer provas relacionadas a os gêneros textuais. Às vezes cai lá uma crônica, às vezes cai uma crônica para interpretar, às vezes cai um pedaço de um romance de Machado de Assis, às vezes tem uma propaganda, às vezes tem um diário, às vezes tem uma propaganda de uma cidade para você visitar, às vezes tem um sermão de um padre, de um pastor, certo? Às vezes tem um pedaço de um trechinho só de uma monografia para você interpretar. Então, tem todo tipo, tem quadrinhos, tem tudo. Então, esses gêneros textuais, eles são muitos, mas os tipos textuais são 5. Então, nós temos aqui ainda o que chamamos de sequência, certo? As sequências, elas aparecem em todos os tipos de texto. Existe a sequência narrativa, a sequência descritiva, a sequência argumentativa, a sequência explicativa ou expositiva e a injuntiva ou instrucional. Então, é o tipo de texto, mas
mas o que nós temos como chamado de sequência. Então, a sequência narrativa ela é marcada pela temporalidade. Seu material é o fato e a ação. A progressão temporal é essencial para seu desenrolar, ou seja, desenvolve-se necessariamente numa linha em um determinado espaço. Nós temos várias histórias, né? Essas historinhas que ou o avô da pessoa conta, ou tem aquelas histórias da comadre Curuzinha, ou histórias antigas, como a Branca de Neve, essas coisas assim. Então, mostra essa questão, essa progressão que vai se desenrolar, certo? Numa linha e num determinado espaço. Já a sequência descritiva, esse tipo de sequência ela é marcada pela espacialidade. Não há sucessão de acontecimentos no tempo, mas sim a apresentação de uma imagem que busca produzir o estado do ser descrito em um determinado momento. Então, bom, é como eu já disse para vocês, em outras palavras, é você detalhar pessoa, coisa, lugar, certo? A sequência argumentativa é aquela que se faz a defesa de um ponto de vista, de uma ideia, que é essa que a redação do Enem pede, ou em que se questiona algum fato. Intenta-se persuadir o leitor ou ouvinte, fundamentando o que se diz com argumentos de acordo com o assunto ou tema. A situação ou contexto, ela vai acontecer, certo? O contexto e o interlocutor vai ter uma característica pela progressão lógica de ideias e requer uma linguagem mais sóbria, uma linguagem objetiva e denotativa. Então, explicando para você, vamos palavras difíceis às vezes, né? Então, a sequência argumentativa, você vai dar a sua opinião indireta com argumentos. Esses argumentos, eles podem ser de várias formas. Argumentos por autoridade, argumentos por dados estatísticos. Então, é isso aí. Então, você vai tentar convencer a outra pessoa sobre o que você acha, o que você acredita, mas de forma indireta, e tem que ser isso com a linguagem objetiva, certo? Objetiva e direta. Nós temos a sequência explicativa ou expositiva, que ela intenta explicar ou dar informações a respeito de alguma coisa. Relacionado ao jornalismo. O jornalismo só dá a informação. Ali é uma sequência expositiva. O objetivo é fazer com que o interlocutor adquira um saber, um conhecimento que até então não tinha. É fundamental destacar que nos textos explicativos, existem os textos, mas também existe a questão do jornal, né, que é visual. Não se faz defesa de uma ideia ou de um ponto de vista, ou seja, o jornalismo tem que ser imparcial, ele não pode pender nem para um lado nem para o outro. Mas aqui na Paraíba a gente vê jornais bem com posições bem claras. De um lado é de um político, do outro lado é de outro político, certo? Então tem isso bem forte aqui em João Pessoa, na Paraíba. Características básicas do texto argumentativo, certo? Por isso que mescla muito o texto expositivo com o argumentativo. Os textos explicativos tratam da identificação de fenômenos, de conceitos e de definições. Já a sequência injuntiva ou instrucional, a marca fundamental da sequência injuntiva ou instrucional é o verbo no imperativo, como eu já falei nas aulas passadas. Todo tipo de texto injuntivo, eles vêm com o verbo no imperativo. O verbo do imperativo, ele é obrigatório, né? Quer dizer obrigatório, injuntivo também quer dizer isso, e tem o mesmo significado de imperativo, né? Quando dizer imperativo é porque é obrigatório. Ou outras formas que indicam ordem e orientação. Lembre-se de que o texto injuntivo é aquele no qual predomina a função conotativa. Aliás, é conativa, função conativa. Não confundir conotativa com conativa. Conativa apelativa. Conativa vem de conato, do grego conato, quer dizer você apelar para alguém. Aí colocar o nome de função conativa. Já a conotativa é em relação à linguagem. Linguagem conotativa quer dizer linguagem figurada. Quando eu digo assim,
Davidson tá aí? Deixa eu ver se Davidson tá aí. Ah, não. Aí, quando eu digo assim, Amanda é uma onça, né? Ela é uma onça. Então, nós temos aí uma linguagem conotativa. Conotativa quer dizer figurada. E denotativa quer dizer real. Então, a, a função injuntiva, o tipo de texto injuntivo, ele tem essa função chamada de apelativa conativa, viu? Então, nós temos essa, essa definição. Aí, mais uma vez, os 5 tipos de texto que eu falei para vocês, e ainda tem mais um, né, chamado dialogal, como eu disse, que nem todos os autores colocam esse tipo de texto, e existe também o poético, certo? Aí, olha, eu vou só falar para vocês, né, argumentativo dissertativo, é um gênero, o gênero textual pode ser esses aí, anúncio, editorial, júri simulado, resenha, textos científicos. O tipo de texto narrativo, os gêneros textuais são esse aí, biografia, BO, carta, crônica, confissão, diário, fábula, novela e outros mais. O descritivo pode ser uma bula de um remédio, um cardápio, um anúncio, um manual, a nota fiscal, um dicionário. O expositivo e informativo são aqueles que trazem placas de preço, o anúncio, o atestado, a bula também, é o cheque, o currículo. E o injuntivo, instrutivo, pode ser a agenda, a bula, a receita, a propaganda, a etiqueta de roupa, exercícios de LD, certo? Que tem outras coisas. Então, o outro tipo de texto é o dialogal. O dialogal é aquele que vai ser como um diálogo. Então, a carta, ela aparentemente ser um diálogo, só que um diálogo escrito, um debate, uma entrevista e uma reunião. Nós temos aqui o outro tipo de texto para você, para a gente ver. Aliás, vai ser o próximo conteúdo. Aí eu pergunto para vocês. Entenderam sobre o tipo de texto? Nós vamos ter questões relacionadas ao tipo de texto, tá certo? Aí eu quero saber se vocês entenderam. Eu botei questões lá no exercício, no Google Sala de Aula, para justamente ver e fixar esse conteúdo. Esse conteúdo é muito importante quando vocês forem fazer concurso público, quando forem fazer a prova do Enem, vai cair os tipos de texto. Não vai cair assim, tipo, perguntar assim, qual é o tipo de texto? Não. Ele vai dizer, o editorial do jornal tal traz a seguinte notícia. Aí coloca lá o editorial. Então, você vai saber que o editorial ele é um tipo argumentativo, certo? Então, se tiver alguma resposta relacionada à argumentação, você vai saber que é aquela resposta. Então, vocês têm que fixar bem esse conteúdo, ok? E para a gente, mais à frente, no segundo ano, terceiro ano, também vocês vão rever esse conteúdo. Aí eu tenho outro tipo de outro conteúdo, certo? Que é justamente elementos da comunicação. O elemento da comunicação, eu já falei para vocês, o linguista Roman Jakobson, ele era russo e ele disse que para haver comunicação tem que ter 6 elementos. Eu falei isso na aula passada para vocês, certo? São esses 6 elementos aí que são esses 6 elementos que indicam que o processo de comunicação é efetivado. Então, nós temos aí o emissor, que ele mandou uma mensagem, certo? Deixa eu colocar até aqui o lápis. Temos o emissor, esse envia uma mensagem, certo? Para o receptor. Aí, será que essa mensagem ela vai ser entendida pelo receptor? Ela, para ser entendida, para haver comunicação, tem que seguir todos esses elementos aqui. Existe um código, o código é a língua utilizada. Se a língua não for igual entre o emissor e o receptor, não há
não há comunicação, certo? Existe o canal, pode ser escrito ou falado, certo? Ou de gestos, certo? Então, nós temos aqui o canal e pode ser o referente, e também o referente, que é o assunto do que está se falando, ok? Então, nós temos esses 6 elementos da comunicação. E tem aí, tem alguém aí com o microfone ligado aí, a gente está escutando sua conversa, viu? Aí, aí nós Fica na temos tua, os 6. fica na tua. Tem não, ela se defende sozinha, sabe? Sabe? Ela não é burrinha, ela é, sabe disso. Aí essa pessoa que está falando, ela está usando o tipo de texto narrativo, né? Que ela está conversando, tal. Então é isso aí. E ela está usando processos, elementos de comunicação. Os elementos de comunicação tem um emissor e um receptor. Essa pessoa que está falando agora, ela está mandando uma mensagem para outra pessoa e a outra pessoa tem o mesmo código e ela está usando o canal falado. E ela sempre está dizendo, tá certo, ok, tá, assim. Aí a outra no telefone, né? Ou na comunicação. E o referente é o assunto, né? O assunto que ela está tratando, que eu não sei qual é. Aí ela pegou, tá falando aí sobre a amiga e tal. Então, aqui é o assunto, é o chamado referente. Então, no, no processo de comunicação, Roma Jacobson, que era linguista russo, ele disse que existem esses 6 elementos de comunicação, certo? Que eles são transformados em funções, que é o próximo conteúdo aqui. Essas funções, elas são centradas em cada elemento da comunicação, certo? Por exemplo, a função emotiva, ela é centrada no emissor, certo? Então, quando você vê um texto que alguém fica dizendo, eu estou chorando, eu estou isso, estou aquilo, tal, não sei o quê. Então, vocês vão perceber que a pessoa ela vai estar usando a função emotiva. A função conativa é aquela função que você vai pegar. A função conativa é aquela que, como eu já disse para vocês, ela vai tentar convencer você, certo? Ela vai apelar para você comprar alguma coisa ou para você fazer alguma coisa. Então, é chamada função apelativa. Ela é centrada no receptor. É quando se tem essa questão da apelação, né? do apelo, dos verbos no imperativo. O tipo de texto vai ser injuntivo. Então, nós temos aí a questão da a questão do texto injuntivo e a função conativa. Então, nós temos o restante aí, que é essa aí. Então, a função centrada na mensagem é chamada função poética. A centrada no canal, certo? É chamada de função fática. A centrada no, no código, na língua que a pessoa usa, é chamada de função metalinguística. E a função que está no assunto, né, do referente, é chamada de função referencial. Então, nós temos aí essa questão das funções, das funções, das funções da linguagem. Então, mais uma vez, revisando, nós temos a função emotiva, que ela é centrada no emissor. O emissor passa uma mensagem, tipo, eu estou chorando, eu estou triste, a menina, a namorada deu um chute na minha bunda, eu estou depressivo, não sei o quê, e aí começa a fazer aqueles textos todinho de sentimentos e não sei o quê, ele chorar, ele chorando,
Aí é chamada de função emotiva. A que é centrada no receptor é chamada de função conativa ou apelativa, função apelativa. Ela é centrada no emissor, que é o que o professor, o padre, o médico, a propaganda faz com cada um de nós, certo? Tenta influenciar a pessoa. Existe a função centrada na mensagem poética, a função fato, que é do canal, testando o canal, como uma conversa de telefone. Né? Tem gente que fica ligando para outra pessoa, aí não quer que a mãe ou o pai fique sabendo, aí fica, aham, tá certo, aham, aham, aham. Então, quando fica testando o canal, é chamada de função fato. E a função metalinguística é a centrada no código, é a centrada em explicar o próprio código, certo? Então, nós temos a função referencial, que é do assunto, né? Aí eu vou falar para cada uma delas. Eu vou falar para cada uma delas assim, como eu vou explicar aqui. Existe a do emissor, vamos dizer, um poema, uma música, certo? Que fala, uma música, um poema. A função poética, ela é só poema, poesia, certo? A função conativa vai ser só da propaganda, certo? A função do canal é uma conversa. Toda vez que tiver uma conversa, você vai colocar a função fática. A função metalinguística é a do dicionário, do verbete do dicionário, certo? Tenta explicar a língua com o próprio assunto. Vou botar dicionário com acento. Esqueci o acento. Aí existe o referencial, que são os textos jornalísticos. Textos jornalísticos, certo? Jornalísticos. Aí nós temos aí os textos jornalísticos, a função referencial. Então, essas são as funções da linguagem, certo? Essas são as funções da linguagem, e nós temos a questão dessa compreensão do que se trata, certo? Então, basicamente é isso, certo? Sobre as funções da linguagem, certo? Nós temos ainda, deixa eu ver aqui mais uma coisa para a gente tratar sobre o nosso próximo conteúdo. Tem esse exemplo aqui, vamos lá. Olha, função da linguagem. Esse texto aí, alguém gostaria de ler? Alguém gostaria de ler ele? Amanda? Alguém? Caleb, queria ler? Quer ler esse texto? Alguém? Davidson, quer ler esse texto? Tobias? Ninguém, gente, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, olha, aí tem esse texto aqui, né? Aí você vai ter que dizer que tipo de texto qual é a função da linguagem presente nesse texto, certo? A gente sabe que é um tipo de texto poético, né? Então, já está logo dizendo, se é um tipo de texto poético, é uma poesia, e nós vimos na função, nas funções da linguagem, que a centrada na mensagem é chamada função poética. Nós temos aqui a resposta, a letra A, né? Então, aí o texto de Gonçalves Dias, Como Eu Te Amo, ele é do romantismo, e ele diz aí, ó, como se ama o silêncio, a luz, o aroma, o orvalho no fluo, nos céus, as estrelas, no largo mar, a sombra de uma vela que lá na extrema do horizonte assoma. Como se ama o clarão da branca lua, da noite, na mudez, os sons da flauta, as canções saudosíssimas do nauta, quando em mole vai e vem a nau flutua.
Como se ama, das aves o gemido, da noite as sombras e do dia as cores, um céu com luzes, um jardim com flores, um canto quase em lágrimas sumido. Como se ama o crepúsculo da aurora, a mansa viração que o boscandeia, o sussurro da fonte que serpeia, uma imagem risonha e sedutora. Como se ama o calor e a luz querida, a harmonia, o frescor, os sons dos céus, silêncios e cores e perfume e vida, os pais e a pátria, a virtude e a Deus. Assim eu te amo, assim, mais do que podem dizer os lábios meus. Mais do que vale cantar a voz do trovador cansada, o que é belo, o que é justo, santo e grande, amo em ti, por tudo quanto sofro, por quanto já sofri, por quanto ainda me resta sofrer, por tudo eu te amo. Então, ele todo meloso, a função poética, certo? Usando aí uma linguagem conotativa, linguagem conotativa. Aí tem essa propaganda do Habib's. Se é uma propaganda, certo? Eu sei que ela vai ser a função apelativa conativa, certo? Porque é uma propaganda. Então, esse tipo de texto é função apelativa. Aí vou passar para outra tela que a gente vai debater sobre a escassez da água. Eu tenho um texto para vocês, deixa eu pegar aqui o texto, um minutinho. Aí, ok. Aí, o texto aqui é sobre a escassez da água, certo? Nós sabemos que o mundo ele tem pouca água potável, né? A gente sabe que a quantidade de água potável no mundo ela é muito pouca. Daí a questão da população, dos governantes tentarem, o máximo possível, fazer com que a, a água seja preservada, certo? Então, nós temos aqui a proposta em redação, a água, aprendemos com a atual crise hídrica. Lá em São Paulo, o sistema Cantareira, em 2015, faz 5 anos, que deu um colapso nele, que teve que perfurar águas profundas para abastecer a população. E a população viveu dias de horror, meses, aliás, meses de horror com relação ao racionamento. Nós sabemos que a falta da água ela produz pobreza, certo? E a pobreza quando falta água no lugar, que gera pobreza, porque não tem como fazer a plantação, nem nada. Então, necessário não. As pessoas, então, vão para outros lugares, né? Especialmente para o sul, para a parte mais desenvolvida, né? Que tem muita indústria. Aí nós sabemos da questão dos retirantes. Essa obra aqui de Cândido Portinari, ela retrata essa questão dos retirantes, os urubus, as pessoas todas maltrapilhas, uma família grande, com crianças e todas magras e tudo mais. Então, isso vem, né, da questão da falta de água, porque se tivesse água, não haveria esse êxodo rural, né, para as cidades, que nós sabemos que o Brasil ele tem uma área muito extensa. Então, há décadas, os ambientalistas têm alertado para o fato da água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Então, em 2015, o Sudeste do Brasil teve essa percepção, a gente já vivia isso, né, com pouca água aqui no Nordeste, e eles já vivenciaram essa questão da falta d'água, e não foi coisa boa. Nós estamos vendo agora a situação do Pantanal. O Pantanal está o tempo todo lá pegando fogo, certo? A Amazônia pega fogo nesse período de seca, né? Que é um período de vento seco. É frio, mas é seco. Então, tem esse problema da falta d'água e até um bombeiro morreu porque aquele brigadista, né? Morreu porque estava combatendo fogo e o fogo veio para cima dele e terminou pegando ele e ele faleceu. Então, nós temos essa questão do que a falta d'água provoca. A falta d'água provoca pobreza, ela provoca a alteração no meio ambiente, ela provoca queimadas, certo? E para a pessoa combater as queimadas é muito difícil. Tá? A gente está vendo aí que há quase um mês o Pantanal está
sofrendo essas queimadas, e no início do ano e no outro ano também foram as queimadas da Amazônia, certo? Então, para a gente entender como alcançamos esse grau de fragilidade hídrica, não basta olhar para a seca. Como sempre, é um conjunto de medidas que se somaram para construir o cenário. A gestão da água feita como se os recursos fossem inesgotáveis, certo? Ou seja, como se sempre fosse possível expandir a captação, a perigosa aproximação entre oferta e demanda, e uma gestão de crise que revelou fragilidades quando a escassez ficou mais acentuada. Então, lá em São Paulo, eles passaram por isso. Aí tem chovido mais, né? Porque a questão toda é da chuva. Então, nós temos tem que ter um período regular de chuva para ter a questão da água, e o solo vai filtrar e vai para os aquíferos. O principal aquífero é o aquífero Guarani. Ele se estende do Brasil para outros países. Ele está ali naquela região do centro-oeste para o Brasil, né? Então, ele tem águas profundas que, se a questão do ser humano ele não preservar, sem poluição, certo? Aí entra a questão da poluição, a questão hídrica, a questão da falta de água, a escassez da água, ela vai também ser afetada pela questão da poluição e do desmatamento, né? A gente vê que quando a mata ela é cortada, ela é devastada, nós vemos que ali o percentual de água começa a diminuir. Isso é fato. Cientistas, o IBGE, esse INPE, né, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fala sobre a questão da chuva, fala da questão da regulada das águas. Então, é isso, pessoal. A questão da escassez da água, ela tem desde muito tempo. Na Europa, 50% das cidades elas já têm esse problema, essa ameaça de que em 2050 não terá água na Europa para todas as cidades, certo? Então, só resta um minuto aqui, eu vou fazer só a chamada, a Nanda está aí Deison também está aí. Olha, deixa eu ver quem mais. Francisco, Fernando está aí, já coloquei Fernanda. Deixa eu botar Gabriel, Ircano, João, Ircano, ok. Aí, Marcos Inês, Paulo, Jéssica, Tobias, Ventura. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês, viu? Até a próxima. Qualquer dúvida é só falar, viu? Tchau.